2. Vamos lá, bora. Bora fazer isso funcionar. Claquete. Fala aí, gente. Beleza? Bom, tô aqui nesse 11º episódio, que na verdade eu nem vou colocar, eu já estava pensando aqui antes de começar isso, como que eu deveria chamar isso. Eu ainda não sei, mas enfim, eu não queria colocar como 11º episódio. Na verdade, isso aqui é mais como se fosse talvez uma reflexão ou talvez uma tentativa de trazer algumas reflexões, né, sobre tudo isso que aconteceu até agora, que eu fiz a 10ª, né, eu postei a 10ª entrevista, né, então estou meio que finalizando essa primeira temporada do Prática na Prática, e também aproveitando que está chegando no fim do ano de 2022, então eu queria meio que fazer como se fosse um fechamento, mas não tão conclusivo, assim, não no sentido de trazer uma conclusão final para o que aconteceu, até porque esse projeto eu tenho cada vez entendido mais que ele vai ser muito maior do que eu achava, assim, porque ele está trazendo e está me levando para vários outros contextos que eu não esperava. Ou até tinha isso, talvez subliminar, assim, né? Eu não sei se... Mas, enfim, estou falando enquanto eu estou pensando aqui. Mas eu acho que não vai existir uma conclusão uma conclusão mesmo, assim. Eu acho que é um processo que ele vai continuar e de forma orgânica, e cada vez vão ter mais coisas para agregar e cada vez isso vai crescer mais. É o jeito que eu estou vendo agora depois desse 10º episódio, né? Então, assim, primeiro de tudo, eu tenho, durante, né, as entrevistas, assim, em todas elas, em algum momento eu meio que contextualizo o que está acontecendo, né, com o entrevistado no dia, meio que para falar para ele do que é isso, né, de qual que é essa tentativa, o que é essa pesquisa de fato, e muitos deles vieram participar sem saber mesmo como que seria, né, achando que seria uma entrevista comum, e que de fato é uma entrevista comum, normal, né, porém eu estou visualizando isso de um ângulo de pesquisa, né? Então, a minha ideia fundamental quando eu digo pesquisa, né, e o podcast chama Prática na Prática, né? Então, assim, é uma pesquisa sobre prática. Então, a minha entrevista está sempre meio que pontuando coisas ao longo da construção de cada uma daquelas pessoas, né? Então, a entrevista normalmente começa no começo da história, a pessoa vai contando aquela história dela e a gente vai pontuando de forma natural, orgânica, espontânea, assim, também, né? Que eu quero que isso sempre fique nesse lugar e quando eu digo espontaneidade, no sentido de deixar a pessoa, ou, na verdade, nem a pessoa, de estar livre enquanto essa entrevista está acontecendo, para que aquilo ali seja realmente uma troca boa, né, e prazerosa, né, de informações ali, apesar de eu não estar muito trocando de fato uma ideia, né? Eu estou mais pontuando coisas e às vezes, na maioria das vezes, perguntando, né, sobre uma parte ou uma coisa específica daquele processo. Mas, assim, o intuito, a princípio, né, igual eu sempre contextualizo ali os entrevistados, de entendimento, né? Então, eu estou tentando entender da melhor forma como que aquele processo, como que foi o processo de desenvolvimento daquela pessoa, né? Isso através dessa visita ali, né, nas coisas, desde quando ela começou a se entender e começou a meio que a se desenvolver, né, como músico ou musicista, ou até eventualmente, né, igual eu já estou vendo e já estou conversando com algumas pessoas de mais do esporte, né, ou às vezes da área mais acadêmica, porque essa pesquisa acaba sendo tão multidisciplinar, né, porque a gente está falando da história da pessoa, mas a gente está pontuando aspectos psicológicos, né, então muita coisa que vai flertar com psicologia, às vezes com neurociência, às vezes com a biologia ou a química, né, de como que aquilo acontece, de como que aquilo se forma, enfim. Então, eu normalmente, né,
para quem já assistiu algum episódio do Prática na Prática, eu tendo a contextualizar ali com o entrevistado do que se trata aquilo, mas hoje fazendo né, trazendo esse episódio aqui especial, né, e diferente também, né, porque agora eu estou aqui fazendo um monólogo, né, sou só eu com eu mesmo e com as câmeras e as coisas aqui, então assim, a ideia disso aqui, igual eu falei no começo, é meio que trazer reflexões, né, ou refletir um pouco sobre a coisa do como ela está indo, e também eu acho que também reforçar para vocês entenderem melhor, né, o que é de fato o Prática na Prática, né, e por que isso começou e o que é esse projeto, né? Então, assim, a princípio, a ideia é essa pesquisa, né? Então, de entendimento do processo de cada um, de desenvolvimento de cada um, mas igual também já mencionei, acaba me levando para um lugar que é multidisciplinar e que me traz vários, é bem mais amplo que isso também, né? Porque acaba me levando para várias outras áreas, né? E que, para mim, assim, e aí eu queria dizer para todo mundo saber, isso é muito fascinante, assim, eu tenho um fascínio muito grande pelo aprendizado em si, por como que isso acontece, como que esse processo realmente acontece. E eu digo isso a nível neurológico até o nível prático do processo inteiro, como um todo, né? De desenvolvimento mesmo, de como que aquela coisa se desenrola ali, né? Eu tenho um fascínio por isso. E isso começou vindo de um lugar de desenvolvimento pessoal, para mim, né? Então, assim, eu venho há algum tempo já fazendo essa pesquisa de forma mais indireta, né? Não tão direta igual agora que eu estou nessa fase de pesquisa, de entrevistas, né? Então de encontrar com outras pessoas e entender o processo delas e tal. Mas isso começou antes começou, na verdade, de fato, nessa curiosidade minha, né? Nessa vontade de entendimento do processo, e acaba que ela está virando são grandes aulas, na verdade, assim, para mim. É um prazer muito grande, assim, né? Eu até não quero agradecer sempre, né? A todas as pessoas que participaram, a todos que me ajudam, a todos que estão nessa junto comigo, a todos vocês que estão participando de forma indireta, assistindo, né, os episódios, mas, assim, acaba que todo esse processo, para mim, vira uma grande aula, né? Porque eu estou ali tendo aulas com essas pessoas, eu estou ali buscando uma coisa, tentando decifrar esse processo, ou tentando decifrar aquela pessoa ali, né? Primeiramente vindo de muito respeito, porque todas essas pessoas que eu estou chamando para o podcast são pessoas que eu respeito muito e que eu admiro muito, né? Então, vira uma aula para mim estar ali escutando como que foi que essa pessoa desembolou aquele processo, ou como que aquilo fez, como que saiu disso para virar isso, né? Então, isso para mim é fascinante. E assim, quando eu escolhi transformar isso num podcast, né? Então, assim, usar essa plataforma, né? Vou chamar de plataforma, né? O podcast, para fazer isso acontecer. Isso tem dois vieses na minha cabeça. Ele é desse aprendizado e desenvolvimento pessoal meu, né? Então, é uma busca minha para poder ter cada vez mais um entendimento, né? desse processo, né? De como que isso acontece, para eu pegar as melhores coisas e trazer isso para dentro do meu próprio processo, né? Existe esse viés, e existe o viés também que ele é um pouco de uma... eu posso chamar isso de quase de cura para mim. Assim, existe um processo de cura acontecendo, que a partir do momento que eu entro nesse desafio de cabeça, né? E faço isso acontecer e me exponho, né, a ponto de criar toda essa coisa e essa comunidade e tudo mais, isso me ajuda, meio que faz parte desse processo de cura meu, de sair de uma pequena inércia que eu acho que existia na minha vida, que talvez e muito provável esteja ligada à insegurança, assim, né? Que é a insegurança de exposição, o medo de colocar algo
que não seja à altura ou que não seja perfeito o suficiente, né? Então eu pessoalmente, né, sendo bem sincero, assim, e tentando dividir um pouco disso com vocês também, porque eu acho que, assim, só abrindo um parênteses, eu tô entrando nessa esfera, né, porque eu acho que muitas das coisas, né, que eu escuto de outras pessoas, né, de pessoas que eu admiro, ou de pessoas que caíram ali, ou na minha timeline, de alguma das redes sociais, ou de alguma coisa que eu estou acompanhando, ou de alguém falar e tudo mais, acaba que muitas vezes pessoas que estão nessa posição, né, de chegar ali, dar uma aula, ou uma palestra, ou falar sobre o seu próprio processo, né, elas estão também indiretamente dando insights e eu acho que a partir do momento que você está pontuando certas coisas que provavelmente várias outras pessoas também passam por aquilo ali, eu acho que quando você faz isso, você está ajudando muito essa outra pessoa a ter aquele clique, né? Então eu estou dizendo isso porque eu dos conteúdos que eu assisto, das coisas que eu consumo, assim, várias vezes eu me deparei com grandes pessoas que eu admiro muito e o fato dessas pessoas terem esse nível de sinceridade, né, e poder chegar uma hora e dizer isso na frente da câmera e imortalizar isso num vídeo, né, ou num conteúdo assim, isso fez muita diferença para mim, me tocou, então eu queria, de certa forma, meio que dar de volta sendo sincero, né, com o processo, por isso que eu estou chamando essa parte de meio que um viés de processo de cura para mim, que é eu conseguir colocar isso em prática, né? Então vencer o desafio de muitas vezes estar num lugar de estar imaginando aquilo, tipo assim, nossa, eu só faria isso se fosse assim, ou tem que estar perfeito aqui, ou tem que estar tão muito bem organizado aqui dentro do que eu escrevi para dizer, ou tem que a luz tem que estar perfeita, a câmera. Então, tudo isso era para mim uma barreira tão grande que me impedia de fazer isso aqui acontecer, e agora eu estou conseguindo fazer isso acontecer e eu entendo que muito desse podcast tá rolando dessa forma tem a ver com um pouco com esse viés de cura meu, pessoal, né? Então, igual eu falei, né, são duas coisas ao mesmo tempo. Uma é o viés de aprendizado, né, que eu tenho eu tenho muito esse fascínio pelo aprendizado e pelo como que isso funciona, né? E tem também esse viés do tá vencendo essa barreira de sair desse lugar de que tudo tem que estar perfeito, ou de que as coisas têm que acontecer desse jeito para eu conseguir, que acaba que hoje, né, inclusive agora, enquanto eu estou dizendo isso, eu vejo que é só não, né? Porque é uma barreira muito grande que demorou um tempo para eu conseguir atravessar, mas eu vejo hoje que não deixa de ser uma insegurança. Era uma insegurança que agora eu estou fazendo isso cada vez ficar, né? Esse muro vai diminuindo até chegar uma hora que eu imagino que isso vai ser completamente livre. Eu vou poder cada vez mais atravessar isso da melhor forma, né? Eu conseguir me expor cada vez mais e, enfim, melhorar a minha oratória, que também é uma das coisas que eu quero melhorar, né? Então, muito dessa coisa que eu falo do desenvolvimento pessoal, né? Que eu até coloco o podcast um pouco nessa gaveta também, né? Não só na gaveta musical ou de falar de coisas de música ou com artistas e tudo mais, eu coloco também nesse lugar de desenvolvimento pessoal, psicológico também, mental e tudo mais. Então, assim, isso foi tudo mais para dizer um pouco de onde eu estou vindo, o porquê disso ter acontecido, né? E agora também eu quero também dizer um pouco de trazer um pouco dessa reflexão do que é agora para mim, né? Então, depois desses 10 episódios, como que é que isso tá? Então, eu acho que existe também, e eu queria enfatizar isso, que é uma tentativa minha de construir uma espécie de comunidade na qual eu estou na frente, né, de fazer essa pesquisa, de trazer isso, né, para discussão, né? Então, trazer esses episódios para o público, né, para o mundo, né? Então, colocar isso ali como conteúdo de um podcast, e daí comunidade eu digo no sentido de esperar que
mais pessoas assistam e essas pessoas que estão assistindo e estão engajando e já agradecendo já quem todo mundo, né, a todo mundo que já vem fazendo isso, né, que é comentar, mandar e-mail, sugestão e tudo mais, isso enriquece a parada para mim e eu acho que é muito valioso porque torna, eu acho que esse senso de comunidade, né, de troca é muito importante nesse processo todo, assim, para mim, né, eu vejo que acaba me levando para um lugar que esbarra na parte educacional também, né? Que é conseguir alcançar mais pessoas, que é trazer uma informação de qualidade, né? Não rasa, né? Porque hoje em dia a informação, você entra na internet e você tem todos os tipos de coisas, né? E muitas dessas coisas são muito rasas ou muito superficiais, né? Então, o intuito disso aqui é meio que trazer uma coisa um pouquinho mais profunda, um pouco mais... uma discussão mais ampla sobre esse assunto, né? Sobre esse processo, sobre a prática, né? E assim, também, eu acho que hoje eu vejo que chamar isso de prática é até injusto, assim, né? Porque é muito maior do que a prática, né? A prática é você colocar aquilo em prática, né? E que parte, obviamente, fundamental do processo e talvez o start da parada toda, mas eu vejo que todo esse trabalho, né, vai me levando para um lugar que é muito maior do que só a prática, né? Enfim, então eu queria dizer... Eu queria trazer alguns pontos em comum, assim, entre os convidados, né, que eu acho, entre os entrevistados, que eu acho que são importantes, assim, que eu acho que é bom pontuar. Então, eu trouxe, na verdade, 4 pontos que eu achei que foram bem... que estão presentes ali, né, entre os entrevistados e que eu acho que foram pontos fundamentais, pontos de discussão, assim, ou pontos de reflexão, né? Um desses 4 pontos é a curiosidade. Então, assim, eu vejo que o quanto aquela pessoa tem de curiosidade em relação ao que ela está fazendo realmente faz uma diferença enorme, né? E essa curiosidade é tipo assim, ela pode ser... quando você escuta só a palavra, né? Curiosidade, beleza, bom, curioso, sou curioso. Pode parecer algo talvez muito simplista, assim, né? Mas a curiosidade no sentido de... é quase que dá asa para aquilo ali, né? Você tá no seu processo de prática e usar a sua criatividade para crescer, para fazer aquilo ali ficar enorme, né? Então, um exercício que era só um exercício, ou às vezes uma dúvida, ou às vezes uma pequena coisinha que estava ali, virou uma coisa muito grande e um objeto de prática e de estudo enorme, amplo, assim, por causa daquela curiosidade que você teve ali, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos que todos os entrevistados tinham em comum, assim, existia uma curiosidade grande com aquilo que ele estava fazendo, com aquele assunto que ele estava abordando ali, né? Isso é uma das coisas. A segunda coisa é a dedicação / esforço, né? Que eu acho, e eu coloquei entre parênteses aqui, vencer a resistência. Vencer a resistência no sentido de conseguir colocar aquilo em prática, né? Que a gente tem uma resistência, igual eu estava falando, para mim... pessoalmente, né, que eu estava dando esse exemplo e falando até que isso aqui, de certa forma, eu coloco nesse viés de cura para mim, né, que é vencer aquela resistência de fazer aquela coisa, porque você está dando motivos e mais motivos para não fazer aquilo porque ou não é suficiente, ou porque não é tempo suficiente, ou porque você nunca vai chegar naquele lugar, ou enfim, vencer essa resistência não é uma tarefa fácil, assim. E eu vejo que os entrevistados até agora, para se tornarem, né, quem eles se tornaram, assim, para serem essas pessoas, né, para conseguir chegar nesse lugar, existiu
existia um momento de vencer essa resistência, ou não um momento, né? Vários momentos, às vezes, para vencer essa resistência, vencer atravessar esse muro que uma vez estava te segurando ali por uma insegurança, ou por um medo, ou por qualquer outro motivo, né? Então, eu coloquei dedicação / esforço, também no sentido de você estar disposto, né, buscar, que também tem um pouco a ver com motivação, né, que eu acho que é outra coisa que acaba permeando ali, né, vários desses pontos, assim, que é conseguir se dedicar, é ter dedicação para aquilo ali, é realmente entender que aquela coisa precisa dessa dedicação, precisa desse momento, precisa se vencer essa resistência para você se colocar e se dedicar àquela parada ali, né? Eu vejo que isso é bem forte e nas entrevistas, em vários momentos a gente esbarra nesse lugar da pessoa ter que ter aquele momento de dedicação ou aqueles momentos de dedicação, né? Meio que óbvio, né, de certa forma. Para se conseguir desenvolver algo tão grandioso, né? Dificilmente você consegue imaginar isso sem ter essa dedicação, né? Criatividade é outro ponto, né? Que também é muito amplo, que eu acho que vai esbarrar em vários outros assuntos, assim, eu acho que o assunto é bem extenso, assim, mas eu vejo que a criatividade junto com essa curiosidade, né? Então, assim, muito curioso com uma coisa e aí usando a sua criatividade para fazer aquilo ali ficar muito maior do que é, né? Então, assim, um simples, igual eu falei antes, né? Quando eu estava falando da curiosidade, um simples som. Então, por exemplo, um som de alguma coisa ou de um instrumento específico, o som de uma caixada, o som de uma nota, de um jeito de tocar aquela nota, né, naquele instrumento, ou de cantar aquela nota. Às vezes o jeito de chegar naquele som. Então curioso para entender aquilo ali e usar a sua criatividade para transformar aquilo em várias outras coisas, né? Então, que também está dentro do processo de apropriação daquilo ali, né? Daquela informação. Então, assim, eu vejo que a criatividade e a curiosidade estão muito nessa... são, com certeza, pontos em comum de reflexões sobre todas essas entrevistas, né? Que está sempre presente ali dentro do processo de todas essas pessoas. E um último, quarto ponto que eu trouxe para hoje, para agora, né? E abrindo um parêntese, né? Lembrando que isso aqui são pontos que eu estou trazendo de reflexão que vão continuar, né? Então, provavelmente eu vou fazer mais desses vídeos e trazendo mais reflexões, às vezes dando continuidade a isso que eu abri aqui agora, ou às vezes abrindo outras portas, né? Então eu só estou dizendo isso porque eu estou falando de 4 pontos em comum, mas não é que foram só esses 4 pontos que eu notei, obviamente, né? E a pesquisa também continua, né? Então várias vezes eu me vejo voltando em entrevistas lá mais do começo, ou seja, de onde ela estava, né? Da 1 a 10 ali, sempre voltando a essas entrevistas para pontuar certas coisas que às vezes eu não tinha visto, ou através de uma que eu estou vendo agora, me abriu a cabeça para uma outra coisa que foi falada lá atrás. Então, só estou dizendo isso para falar que desses 4 pontos que eu trouxe, eu provavelmente vou voltar neles, vou refletir um pouco além ainda mais, né? E também isso vai me trazer para um lugar de trazer outros pontos também, né? De me colocar refletindo sobre outros pontos e trazendo outros pontos dentro desses pontos aqui, e assim vai. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. E esse último ponto, que é o 4º ponto que eu ia trazer, fechando parênteses, né? Porque eu acabei de abrir, eu coloquei um certo nível, tá, de competitividade. Então, assim, a competitividade mais pro lado positivo da competitividade, porque às vezes a gente olha a competitividade para um lugar talvez com uma conotação meio negativa, né, no sentido de ser melhor que aquilo, né? Então, ou seja, eu vou tocar, então no caso, sei lá, dando o exemplo de um baterista, né, eu quero tocar
melhor do que aquele cara. Não nesse lugar de competitividade, mas num lugar de eu quero me manter, eu quero estar online, eu quero estar em cima do meu jogo, eu quero estar igual essas pessoas que estão no meu ambiente, né? Então, eu quero ir ali para ver aquela pessoa tocando e aquilo eu falar assim, nossa, eu preciso chegar em casa e praticar. Então, que também, igual eu falei ali antes, né, em algum outro ponto, quando eu estava falando de curiosidade e criatividade, que se esbarra também num lugar de dedicação também, de esforço, né? Dos 3 pontos que eu falei antes, isso também esbarra num lugar de motivação, né? Então, onde que eu busco essa motivação e tudo mais, que eu acho que é um outro ponto que tem que ser falado e que também, obviamente, vai estar em todos os entrevistados, né? Em algum momento ali, ou em alguns dos momentos. Mas esse certo nível de competitividade, mais uma vez, né? No sentido de estar se sentindo parte daquilo ali, ou de parte que eu digo no sentido de acompanhar aquela coisa. Não? Então você tem pessoas que tem ao seu redor que estão jogando muito duro e você se inspira naquilo ali, olha para aquilo ali e de forma competitiva, né? Eu quero também estar naquilo ali, eu quero também me esforçar para estar naquilo ali, eu quero também me dedicar para estar naquilo ali. Então eu vejo que existe também esse certo nível de competitividade que eu acho que é importante trazer e que eu acho que é uma ótima reflexão, né, para a gente tentar pensar no nosso próprio processo, né, que tanto que é que a gente tem disso, né, que tanto que eu estou sendo competitivo, que tanto que eu estou levando isso para um lugar positivo ou negativo, que tanto que isso está me trazendo motivação, né? Então, assim, eu lembro da última entrevista que foi a 10ª, né, com o Douglas Las Casas, dele falando da importância que fez para ele ir em shows, né, ir ver pessoas tocar. Tiveram várias outras pessoas que tocaram nesse ponto, assim, mas eu tô lembrando do Douglas falando que isso foi muito crucial para ele, assim, no processo dele de aprendizado e de formação, assim, e realmente né? E eu acho que isso flerta muito com o lugar que cai nesse lugar de motivação, né? De tipo assim, como que... E muitas vezes a gente está falando de criar motivação, né? De estar motivado. Como que eu posso forjar uma motivação, né? No sentido de forjar, que eu estou dizendo de... Nossa, eu estou me sentindo sem vontade de fazer isso. Como que eu posso... Qual a alternativa que eu tenho de forjar isso? Forjar no sentido de buscar isso. O que eu posso fazer para me sentir motivado, né? Então, eu acho que isso é uma ótima reflexão, eu acho que super funciona, né? No sentido de ir ver pessoas tocarem ou ir ver shows, né? Isso inspira, ou até através de um podcast, ou através de uma entrevista, ou através de um conteúdo, assim, de ver algo acontecendo, ou de ver pessoas falando sobre isso e se sentir motivado, e aí entrar numa de se dedicar, e aí exercitar sua curiosidade, sua criatividade, e assim vai, né? Então os pontos se entrelaçam ali, né? Então, esses são os pontos que eu queria trazer dessa vez para esse episódio que mais uma vez, né, eu falei que era quase como se fosse uma certa conclusão do ano, né, de 2022, então de finalização dessa temporada de 10 episódios aí, mas igual já disse no começo, não acho que não vai existir de fato essa conclusão, né? Na verdade é muito mais trazer pontos de reflexão, trazer discussões e coisas para a gente poder colocar mais em prática e fortalecer esse processo e olhar para o que é que a gente está fazendo e trazer esses insights ali para dentro, né? Então olhar e falar assim, nossa, aquele cara falou desse jeito e realmente isso eu me identifico com isso, mas esse cara já colocou de um jeito que não tem nada a ver, completamente contrastante com o que eu estava fazendo, mas olha só, funciona muito bem para ele, então acho que vale. Então tudo isso eu acho que é muito, muito positivo, muito rico, né? E com isso eu digo também, da mesma forma que eu trouxe pontos que são pontos em comum, né, ali entre os entrevistados, eu quero trazer pontos que foram contrastantes também, né? E assim, mais uma vez, né, são reflexões, né? Não são pontos específicos, né? De tipo algo que você bota o dedo assim, mas são pontos de reflexão, de você poder colocar em contraste para poder falar, nossa, funcionou muito isso aqui para esse cara, para essa pessoa, funcionou muito isso aqui para essa pessoa,
e de forma contrastante, né? Porque isso aqui vai meio que... uma coisa meio contradiz a outra, quase assim, de certa forma. Ou em algum momento, talvez isso pode até se entrelaçar, mas parece que isso se contradiz a princípio, né? Então, eu trouxe 3 pontos, né, que eu chamei de pontos contrastantes, que são clareza de objetivos, organização prática e uma sequência formal de estudo. Então, assim, clareza de objetivos é muito interessante você ver isso, como que isso funciona no processo de cada pessoa, né? Então, assim, você vê contrastes claros, assim, né? No sentido de clareza de objetivo. Então, assim, eu vou até trazer especificamente, assim, talvez trazer um contraste específico só para ficar mais claro, né? Isso que eu estou querendo dizer. Mas, assim, por exemplo, na entrevista do Cuca Teixeira, ele se mostra uma pessoa extremamente espontânea, né, ao processo dele, né? Quase como se fosse... As coisas vão acontecendo de forma espontânea e orgânica e ele vai construindo aquilo enquanto a coisa vai acontecendo, né? Que contrasta em relação a um cara tipo Aquiles Priester, que tem um objetivo muito claro do que ele está construindo ali, né? E é engraçado, porque, mais uma vez, obviamente, né, eu estou colocando esse contraste sem qualificar, né? Obviamente, nem teria como eu fazer isso, né? De colocar isso em um lugar, em uma lista vertical, né? Ah, esse cara está aqui por causa disso e esse está assim. Não tem nada a ver com isso, na verdade, muito pelo contrário. É mais contrastando no sentido de olha como que... Olha o quanto isso é bonito, né? Tipo assim, você tem um contraste e uma contradição, né, entre 2 caras que são muito, muito, muito bons e que fizeram, né, e que se transformaram nessas 2... que estão nessa posição de muito incrível, né? Eles chegaram em lugares muito, muito alto, níveis muito... chegaram num nível muito alto. Nossa, foi difícil de chegar nisso aqui, mas enfim. Eu estou tentando deixar isso aqui também, só abrindo um parênteses rapidinho. Esse episódio, para mim, é muito espontâneo. Por mais que eu tenha algumas das coisas, né, dos pontos que eu queria dizer, ou coisas que eu queria falar e comentar aqui, isso tudo está acontecendo num fluxo de raciocínio que está acontecendo só agora, né? Então, assim, em outras palavras, eu não gravei outra versão disso. Isso aqui é o que está acontecendo agora. Então, eu queria que isso também fosse real, né? Até porque para fazer parte desse processo de pesquisa, né, eu estou elaborando e falando enquanto eu estou pensando também. Então, às vezes, igual agora, foi difícil chegar na verbalização do jeito que eu queria dizer aquilo. Mas só para vocês entenderem que isso não foi formalizado, né? Não é que eu tenho isso aqui escrito e eu tenho decorado e eu vou chegar e apresentar isso para vocês. Então, é uma coisa que está acontecendo enquanto está acontecendo. De fato, eu estou aqui elaborando e raciocinando enquanto eu estou falando. Então, pode ser que muitas vezes vai acontecer isso e eu queria deixar isso nesse lugar porque eu acho que traz talvez um engajamento maior e também é o lugar que eu quero estar, né? Que eu quero me expor a esse desafio de ter que conseguir verbalizar isso, de ter que conseguir desembolar isso enquanto eu estou falando, né? Então isso faz parte do meu próprio processo, né, individual de crescimento. Mas, enfim, voltando para o que eu estava dizendo, os dois, tanto o Cuca Teixeira quanto o Aquiles Priester, são caras que chegaram a um nível muito alto do que eles fazem, né? Eles são... exemplos de caras muito, muito bem... muito bem... Me fugiu a palavra, mas eles chegaram nesse nível de grandeza, né? Eu acho que é isso que eu queria dizer. São caras muito bem sucedidos nas empreitadas que eles resolveram
fazer, né? Então, assim, eles são muito bem sucedidos naquilo. São dois caras incríveis, que tocam incrivelmente bem, né? Músicos excepcionais. E a forma com a qual eles chegaram naquilo ali, meio que uma contradiz a outra um pouco, né? Um tem uma clareza uma coisa muito clara, né? Uma clareza de objetivos muito, muito grande, e o outro nem tanto. Não foi uma coisa tão importante para ele. Então, mais uma vez, né, eu trouxe esse exemplo dos dois não para colocar um contra o outro, né, no sentido de qualificação, né, de falar, esse cara é isso ou esse cara é aquilo, e aí por causa disso esse é melhor ou esse é pior. Não é isso, não tem nada a ver com isso. É mais no sentido de mostrar esse contraste, né, de como que por caminhos tão diferentes pessoas podem chegar nesse lugar, nesse nível, né, de competência com o que eles fazem, né? Então, isso me chamou muita atenção, e tem mais disso, né, ao longo das entrevistas ali. Existem mais contrastes, né? Mas eu queria trazer essa coisa dos objetivos, que eu acho que foi importante para mim, assim. A parte de organização prática, né, também, de certa forma, né, existem entrevistados que foram para um lugar de organização máxima com o que estava fazendo, de saber muito bem, até de forma formal, né, do que são as coisas que ele tem que fazer e que ele procurou fazer e organizar daquele jeito. E, em contraste, alguns outros entrevistados que foram para o contrário disso, que é não ter essa organização toda e não ter isso tão claro ou tão organizado mesmo, né? Igual o outro, em contraste, assim. Muito interessante isso. E a sequência formal de estudo que eu quis dizer é que tiveram entrevistados que vieram de um lugar formal, não necessariamente de uma formação acadêmica, igual o Limão, por exemplo, o André Queiroz. O Limão é doutor em música, né? Então, assim, ele literalmente tem essa formação acadêmica, né? Então, eu não estou dizendo necessariamente pela formação acadêmica, mas pelo caminho mais formal. Caminho de... A prática é de tanto tempo e é formalizada naquele tanto, e vou fazer isso, e tem todas essas coisas extremamente claras e objetivas, né, e um processo mais meticuloso, talvez, que contrasta com outros entrevistados que tinham isso de uma forma mais livre, mais espontânea e de acordo com a demanda do que estava acontecendo, né? Então, isso também não é um fator que vai mensurar esse lugar que essa pessoa chega, né? Que também, assim, aí eu vou abrir... na verdade, nem vou abrir um parênteses, é meio que pegando uma tangente, assim, quase que nem quero ir muito longe nela, que é uma discussão muito ampla, mas que é quando a gente está falando de arte, né, de música. Então, assim, a nossa prática, pragmaticamente falando, né, na prática, é algo que você tem ali, um objetivo, uma coisa firme que você chega e faz, né? Ela pode ser, assim, muito bem organizada, ela pode ser não necessariamente tão organizada ou tão meticulosa, mas o que eu ia dizer é que, no fim das contas, né, em última instância, a gente está olhando para um lugar musical, artístico, né? No caso de músicos, né? No caso dessa busca musical, na parte da arte, né? A gente está falando de uma coisa que não é tangível, né? Que não que não tem muito como mensurar, né? Não é algo que dá para você colocar e organizar tanto de forma hierárquica, né? Esse músico é melhor do que aquele, né? Chega uma hora da arte, né, que isso é só uma coisa. Ele só tem uma coisa diferente, uma cor diferente, uma textura diferente. Ela só é diferente, ela não é melhor. Ela pode ser melhor para aquele objetivo específico, né? Então, existe também esse lugar, né, que, igual eu falei, né, pegando uma tangentezinha de quando a gente está lidando com arte ou falando sobre música, não tem muito como chegar nesse lugar tão claro de que divide o melhor, esse é melhor que aquele, né?
Então, a música e a arte tem esse lugar que é subjetivo, né? Que é abstrato, são sensações e são texturas e tudo mais. Mas, enfim, voltando para o que a gente está falando, que é essa coisa um pouco mais pragmática e da prática, né? Que talvez tenha muito mais a ver com o desenvolvimento das nossas ferramentas, né? Para conseguir expor aquilo da melhor forma, né? Então seria, fazendo uma analogia com linguagem, seria aprender mais palavras e saber dizê-las da melhor forma ou organizá-las da melhor forma naquela frase para poder ser um bom orador, né? Ou para verbalizar aquilo de uma forma mais eloquente ou de uma forma mais bonita, mais poética e assim vai, né? Então, assim, organizar a nossa... não organizar, otimizar talvez o nosso processo, né? Ter um melhor uso daquele tempo dedicado àquilo para melhorar esse processo e para a gente chegar da melhor forma, da forma mais rápida e prazerosa, né, àquele objetivo que a gente tem ali. Eu acho que essas foram todas, eu acho que foram os pontos que eu tinha escolhido, né, para falar aqui, igual, mais uma vez, né, falando de novo. Eu queria deixar isso aqui sempre dessa forma espontânea, então, assim, muitas vezes eu vou estar meio que olhando para o lado e tentando pensar no que eu vou dizer mesmo, porque eu quero que isso aqui fique espontâneo, eu quero que isso aqui seja, para mim também, né, um lugar de poder elaborar sobre o que eu estou pegando, né? ou tirando dessa pesquisa, né? Então eu posso estar aqui elaborando e falando sobre isso, que de certa forma é um pouco da pesquisa em si, né? Sou eu elaborando aqui para depois colocar no papel, né? Passar para o papel aquela coisa, aquelas coisas, aqueles pontos, aquela reflexão. Então, eu quero deixar isso muito dessa forma, e eu acho que eu estou dizendo isso talvez como uma forma de desculpa, não é nem desculpa, mas é quase que falando o motivo pelo qual eu não vou editar e deixar isso aqui muito formal ou ter sempre uma coisa muito certa do que vai acontecer, porque eu acho que essa espontaneidade, essa coisa, isso traz para mim uma facilidade de engajamento com o material que eu tô pesquisando e que eu estou tentando desenrolar aqui, né? Então, acho que eu queria deixar isso dessa forma. Eu queria dizer também que vão ter mais desses vídeos, né? De episódios dessa forma, né, que são monólogos, né, elaborações minhas aqui sozinho, falando sobre a coisa, sobre pontos, sobre reflexões, sobre a pesquisa e tal. Eu queria, por último aqui, agradecer muito a todos vocês, a todo mundo que está chegando agora, a todo mundo que já está desde o começo, né, me acompanhando. Eu queria também incentivar e pedir para todo mundo que puder ou quiser comentar, mandar e-mail, me contactar de alguma forma para falar sobre as suas reflexões, sobre os pontos de vocês, as coisas que vocês imaginam, ou seja o que for, né? Eu acho que comentários são muito bem-vindos, assim, e que volta um pouco, né, para corroborar com aquilo que eu estava dizendo, com esse senso de comunidade, essa ideia de comunidade, construir uma comunidade em torno do Prática na Prática é muito importante para mim, e eu acho que enriquece a pesquisa para todos, né? Não só para mim que está aqui de frente lidando com esse processo, mas para todo mundo que está indiretamente participando ou pode estar diretamente também participando em forma de comentários ou e-mails, enfim. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está junto comigo nessa, né? Eu queria agradecer também às pessoas, ao meu time, que é extremamente essencial para fazer isso aqui acontecer, né? Então, a Kali, minha irmã, a Kali Turrer, ela que está na frente dessa parte de entra na parte de organização, ela me ajuda a organizar o que a gente vai postar, como que a gente vai postar. Então, as mídias sociais, né? Todo esse
a parte de postagem, de, às vezes, me ajudar na elaboração de como que a gente vai dividir aquele episódio ali, a coisa em si, né, de colocar aquilo online, de postar e tudo mais. Então, a Kali tá desde o começo nessa comigo, então eu queria agradecer muito a participação dela, que é essencial para mim. Da mesma forma, o Léo Strazi, que é a pessoa que cuida de toda a parte de vídeo, né? Então, principalmente das edições, e eu sei muito bem que isso requer um esforço enorme, dedicação enorme também. Então, muito obrigado, Léo, por estar fazendo isso e por estar junto comigo nessa. E também, por último, o Níper Boaventura, meu grande amigo de banda também, que faz a masterização do áudio e que cuida de todos os áudios para tudo ficar sempre muito bom para todo mundo e para todo mundo escutar isso da melhor forma possível. Muito obrigado. E é isso. Queria também só mostrar, né, essa gratidão, né? Eu me sinto muito privilegiado de poder fazer isso aqui, de ter escolhido fazer isso e fazer isso porque eu gosto, né? Então, isso realmente é muito importante para mim. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês estejam curtindo. E é isso. Bora para cima de 2023. Um bom ano para todo mundo. Beijos. Tchau, tchau.